Olá, eu sou Carlos Bock. Vou continuar a série que eu falei no vídeo anterior, dando algumas dicas sobre metacognição. Essas dicas são especialmente para professores, pastores, advogados, pessoas que dependem da expressão verbal, expressão oral, para se comunicar. Jornalista, tal, palestrantes. E foi oriundo de aprendizagens ao longo de cerca de 40 anos. Ok? Então, a metacognição, como disse no vídeo anterior, ela foi originária da Espanha. Depois da Espanha se desenvolveu e foi para os Estados Unidos, e lá muitos teóricos começaram a reprogramar. O que a metacognição facilita? Ela é uma área da psicologia que está preocupada no autoaprendizado. Ou seja, você consegue aprender a controlar os níveis de aprendizado. Nós temos duas memórias básicas, ok? Memória a curto prazo e memória a longo prazo. Ou seja, memória a curto prazo, consciente, e memória a longo prazo e o inconsciente, ok? Então, geralmente, as informações, os órgãos dos sentidos, eles captam estímulos, e esses estímulos são armazenados nessa memória que é captada numa janela chamada janela de atenção. Tá? Atenção concentrada fisiologicamente está mudando com a evolução humana, com o aumento da tecnologia. Então, as pessoas antigamente conseguiam ficar mais tempo com a atenção concentrada. Então, conseguiam ficar 5, 6 minutos. Atualmente, recentemente, tem ficado cerca de 3 minutos, 3 a 4 minutos. Mas, ultimamente, essa atenção concentrada tem se retornado muito mais limitada, né, por causa de estímulos, muitos estímulos. Então, a mente acelerada das pessoas, a quantidade de impulsos, de informações é tão grande que deixa a própria estrutura cerebral comprometida no sentido de conseguir reter o máximo de informações. Então, o segredo a metacognição tem 3 momentos básicos que você precisa ter ciência. Apreensão, tá? Retenção e evocação. A apreensão é o momento inicial, são os canais sensoriais pegando todos os estímulos sensoriais. Então, através da visão, através da audição, através do olfato, através de todo o corpo, todos os órgãos dos sentidos podem estar envolvidos. Tá? Então, não se comunica só através da fala, então se comunica através de gestos, através de expressões faciais e tal. Então, esse momento de apreensão é muito importante. Retenção é como você vai pegar essas informações que são assimiladas e como você vai reter, como você vai guardar essa informação. Isso é muito importante. Como você vai guardar. Então, existe uma série grande de técnicas que você pode levar à mão, utilizar de acordo com o seu perfil de aprendizado, de acordo com as habilidades que você tem desenvolvidas, mais de um sentido, mais de outro sentido, você mais auditivo, você mais visual, né, oral, tal. Então tem vários tipos, depende do perfil que você desenvolveu. Essas habilidades são desenvolvidas. Você pode desenvolver atividades, percepções em órgãos dos sentidos que estão infradesenvolvidos e você pode hiperdesenvolver. Tá? Isso tem uma grande repercussão global no aprendizado, ok? Então,
você tem essa janela. Então, você tem que captar o máximo nessa janela de tempo fisiológico. Depois, o que acontece? Bom, é como uma colher, como um copo. Você vai enchendo o copo, vai chegar um ponto que o copo vai estar cheio e que você pode colocar água quanto você quiser, até o oceano, mas vai derramar todo o excedente. Então, o limite dessa atenção concentrada é de cerca de 3 a 4 minutos, ok? Vamos colocar mais ou menos esse parâmetro. Isso não é uma verdade absoluta, porque depende de cultura, depende de pessoa, depende da genética da pessoa, né? Enfim, nós temos toda uma herança genética, cultural, então, mas vamos aprender a como potencializar essa entrada, esse aprendizado. Então, alguns fatores, eles são extremamente importantes, ok? Vamos imaginar, porque isso já é comprovado, né, que o conhecimento, existem algumas verdades que são mais ou menos verdades absolutas, e são chamadas paradigmas, né? Existem alguns axiomas. Axiomas são verdades absolutas, verdades pilares de uma crença. Então, um dos axiomas da metacognição é: tudo o que é novo só se fixa na mente se estiver atrelado ao conhecimento prévio. Então, toda informação nova só permanece guardada na mente se você conseguir fazer conexões, associações com conhecimentos adquiridos previamente. Lembra como funciona a estrutura física do neurônio? Então, tem o núcleo, tá? E tem os axônios, que são ramificações. Essa célula especializada do sistema neurológico, então essa célula se comunica com outras. Então, os axônios tocam em outros axônios e eles transmitem eletricidade e informações de um axônio para outro. Então, a célula se comunica. E existem bilhões de células, minúsculas células, mas tem axônios muito grandes. Tem axônios, por exemplo, que percorrem a maioria das células do cérebro, elas são entroncadas pela coluna e percorre a coluna e sai nos espaços das vértebras. Então, sai inervações para os órgãos do corpo. Então, o nosso corpo todo é comandado por uma linha central, que se chama coluna vertebral, e então os axônios, eles são grandes e eles estão interconectados. Então, essas células estão interconectadas com os nervos. Então, os órgãos dos sentidos funcionam alimentando esse supercérebro. É a máquina mais perfeita, mais evoluída de todo o universo, tá? É a estrutura organizacional mais fantástica que existe. Inclusive, supera muito os computadores mais modernos. Talvez não em velocidade, porque o computador é muito mais simples. Mas a estrutura que Deus colocou no ser humano é muito mais complexa. É a mais complexa estrutura que existe em todo o universo. Tá? E o ser humano é o mais evoluído de todas as criaturas, de todos os animais, né? Porque tem desenvolvido esse cérebro. Então, o que você pode fazer para potencializar o aprendizado? Ok? Algumas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, eu tenho fala bastante alterada em função de 2 AVCs, ok? No primeiro AVC não ficou muita sequela, no segundo AVC ficou, praticamente eu não conseguia falar.